das pontuações. Aí eu vou repetir aqui o que eu falei para outras pessoas que forem assistir a aula, né, posteriormente, entenderem do que é que a gente está falando. Como é que é o sistema de notas? Como vocês estão fazendo 2 anos em um ano só, aí vocês têm o primeiro ano, que tem 3 unidades. Deixa eu só descompartilhar aqui essa tela. Vocês têm 2 anos, vocês têm que fazer 2 anos em um ano só, não é? Não é uma espécie de supletivo isso aqui, porque não tivemos aula no ano passado. Aí, o nosso ano letivo, o ano todo, até dezembro, ele vai ter 6 unidades, 6. 3 unidades são do primeiro ano e 3 unidades são do segundo ano. Os conteúdos do primeiro ano vão de março a agosto, se eu não me engano é agosto. E os conteúdos do segundo ano vão de agosto até lá o finalzinho de dezembro. Pegando em janeiro, na melhor das hipóteses. Aí o que é que acontece? De março, quando nós começamos as aulas, até meados de agosto, vocês vão ver 3 unidades, né? Cada uma valendo 10. Basta você tirar 5 em cada uma. Se você tem um total de 30 pontos, você precisa de somar pelo menos 15. No segundo ano, que é de agosto em diante, de novo, dos 30 pontos que tem, você precisa de tirar pelo menos 15. Aí, quando você junta os 15 do primeiro ano com os 15 do segundo ano, você chega a 30 pontos. De 60, não é? Não são 6 unidades? Ó, são 6, aqui, são 6 unidades. Cada unidade vale 10. Você tem 60 pontos para você alcançar. Não é isso? Se você tirar 30 pontos, você está aprovado. Se você tirar os 30. Isso que eu estou falando aqui é muito importante pelo seguinte, olha, não desistam. Se alguém aqui desistir, vai estar cometendo um equívoco muito grande. Por quê? Quem desistir aqui, obviamente vai perder o ano. Mas deixe-me falar, você não vai perder o ano, você vai perder os anos. Ano que vem, quando você for voltar, você vai voltar pro primeiro ano. Se você desistir. Se por algum acaso você não desistir aqui, e por algum acaso você mesmo assim perder o ano que vem você repete o segundo. Vocês entenderam aí a diferença, gente? Vocês vão repetir o segundo. Se alguém repetir o ano aqui, se alguém continuar aqui até o fim, e lá no final do ano não conseguir somar 30 pontos entre a primeira unidade e a segunda, entre o primeiro ano e o segundo ano, você vai repetir o segundo. Beleza. Agora, se desistir das aulas, aí repete o primeiro. Vocês entenderam aí essa parte que eu falei? Eu entendi. Professor, falta alguma atividade para me fazer? Eu acho que não, Sandra. Você está com... Está faltando só a professora Geima passar as atividades de ACC. Sandra. Assim, deixa eu compartilhar aqui novamente a tela para mostrar a vocês as notas, né? As notas parciais. Eu falo parciais porque tem muita gente que está fazendo atividade impressa e entregou na escola. As atividades estão de quarentena, eu vou pegar amanhã. Então, tem muita gente que entregou as atividades, a gente ainda não teve acesso a essas atividades. Deixe-me mostrar aqui como é que essas notas estão. A gente não precisa fazer não, né? Quem fez pelo telefone não precisa fazer não, né? Não. Quem fez as atividades todas online, não precisa de fazer impressa, né? Agora, quem não fez online, aí o único recurso vai ser a impressa. É o único recurso. Mas quem já fez online não precisa, não. Aqui, eu quero botar aqui. Eu quero colocar aqui, exatamente. Notas. Pronto, está aqui o sistema de notas, onde tem todas as atividades e tal. Deixa-me ver, Sandra. Aqui, Sandra está aqui. Ó, Sandra, tem uma atividade 3 aqui. É de ACC, que a professora Geima vai passar.
que está constando que você não fez, é porque você fez com Geima, né? E Geima ainda não passou. Aqui é a participação, que você participa, você tem nota. Você tem nota em tudo, você só não tem nota nessas duas atividades de ACC, tá vendo? Sim. Peraí, Sandra. Cadê? Eu me perdi. Paulo, Sandra, tá aqui. Pronto, ó. A atividade 1 você fez. Atividade 2 você fez. Atividade 3 você fez. A atividade 1 de ACC, a que a professora Geima ainda me passou, você fez. Agora, a atividade 2 e a atividade 3, que é essa daqui, cadê ela? Tá mais para cá. Que é essa daqui, a atividade 3, aí eu não sei porque Geima ainda vai me passar, tá? Deixa eu colocar aqui nessa outra planilha que dá para ver melhor. Sandra está aqui, tá vendo, Sandra? Você está aqui. Você está aqui. Essa primeira atividade de ACC, Geima ainda entregou um relatório, eu ainda peguei algumas pessoas que fizeram lá online com ela. Aí a segunda atividade de ACC e a terceira atividade de ACC, ela está com ela ainda, né? Ela não entregou ainda. Mas as outras atividades, ó, pode olhar, você está ok. Você está com 7.3, mesmo sem as duas notas de ACC. Você está com 7.3. Mais alguém aqui quer saber como é que está a nota por enquanto? Ela ainda vai passar essas outras atividades, essas duas? As duas atividades de ACC, aí é com Geima. Eu não sei como é que, não sei se Geima já fechou o formulário. Eu não sei como é que ela está fazendo, tá? Fala, Eduardo. Professor, olha aí, por favor, de Wesley, que depois eu passo para ele. Wesley. Olha, o Wesley, ele não é bem participativo aqui, né? Então, certamente, ele deve estar com atividade impressa. E aí eu não tive acesso ainda. Aí ele tem algumas atividades aqui, né? É verdade. Ó, ele tem uma de ACC, que foi a que Geima me passou. As outras duas de ACC, eu não sei como é que tá, né? Geima vai me dizer. A atividade 1 ele não fez, a atividade de domínio ele não fez, ele está com 5. Ele está com 5. Mesmo se ele zerar ali tudo, ele fica com 5. Se é que ele não está com atividade impressa, né? Se ele tiver com atividade impressa, isso quer dizer que a atividade 1 eu ainda vou ter acesso, e a atividade 3 de domínio em imagem eu ainda vou ter acesso. Fora as duas atividades de ACC, essa nota dele pode ir até a 9. Essa nota dele aqui, ó. Tá bom, obrigada. Tá. Mais alguém quer saber a nota parcial? Essas notas aqui são parciais, tá? Mais alguém dizer? Diga aí, Tiago, fala. Eu quero saber a minha. Deu um eco danado, eu não entendi, Tiago. Fala novamente, por favor. Pode falar a minha? Entendi agora. Tá dando um eco danado onde você tá. Mas, Tiago, vem cá, você... tá aqui. Eu já tava com medo de você não estar no Classroom. Tiago, você tá com 7.8, cara. Você tá com 7.8, você entregou tudo, velho. Que legal. Você entregou tudo. Você dá para ver aí os bloquinhos passando? Dá para ver, Tiago, aqui? Dá sim. Pronto, olha, Tiago, você só tá faltando essas duas atividades aqui que eu estou passando, essas duas aqui, que são as atividades de ACC, né, que a professora Gina vai me passar ainda, vai passar para os professores. Você está em dia, cara. Você pode chegar a 9.3 ainda, ó. 9.8. Você está com 7.8, tá vendo aqui, ó? 7.8, esse azulzinho aqui. Tiago. Tô vendo. Vou até colocar de amarelo aqui para ficar bem destacado e poder enxergar melhor aí, ó. Tiago da Silva Santos, está aqui 6,5, 97,5%. Essa atividade você tirou 1, essa outra aqui, essas outras duas aqui, falta Geima passar, e aqui tá os outros históricos das suas outras notas. Né? Tudo detalhado, aí você está com 7.8. Por enquanto, isso aqui é nota parcial, né? Isso aqui não é nota geral.
Nota parcial. Mais alguém quer falar, quer perguntar? Ou o próprio Tiago, tem alguma coisa ainda, Tiago, que você gostaria de saber? Tem, obrigado. Tá, beleza. Vou passar uma atividade ainda da segunda unidade, amanhã eu deixo. Eu estou fazendo assim, ó, nas terças-feiras a gente tem esse encontro online e na quarta-feira eu deixo um encontro assíncrono. Quer dizer, eu não tenho esse encontro aqui online com vocês, mas sempre tem uma atividade lá que a gente pode estar discutindo no WhatsApp, ou se for necessário, até um encontro desses, né? Porque eu não quero sobrecarregar vocês com muitas aulas. Matemática são 4 aulas, e aí a gente tem 2 aulas na terça e 2 aulas na quarta. As 2 aulas da terça eu dou síncrona, que é esse tipo de aula aqui que a gente está vendo online, e na quarta-feira é assíncrona. Fica uma atividade lá e a gente discute essa atividade, sem a necessidade de entrar no Meet. Mas claro que se for preciso entrar no Meet, a gente entra, tá bom? Mais alguém quer saber como é que tá as notas por enquanto? Não, a minha eu já vi ontem, né? O senhor me passou, então. É só isso mesmo? Só isso mesmo. Só isso mesmo. Bom, se alguém quiser ver ainda as notas, só é me falar, tá bom? Aí eu apresento essa planilha e aí a gente vê. Lembrando que essas notas, quem entregou tudo online, a nota é essa mesma. Quem não entregou online, quem está fazendo a impressa, aí vai ter que aguardar um pouquinho, porque essas atividades ainda estão na escola e eu tenho que colher. Mas eu já falo a nota parcial. Eu já digo tanto que a pessoa já tem, porque muitos de vocês fizeram as atividades online ainda, né? Muitos de vocês ainda fizeram ela online. Tá, vamos falar agora da segunda unidade. A segunda unidade, ela vai ser da mesma forma, tá? Eu vou colocar aqui em atividades. Ó, já está aqui a segunda unidade, tá? Já está aqui. Eu estou preparando uma atividade aqui para amanhã, eu vou explicar, vou deixar no Classroom, mas eu vou explicar direitinho como é que ela vai funcionar. Todos esses assuntos aqui, ó, de plano cartesiano, coordenadas e definição, essa galera todinha aqui foi da primeira unidade, tá? Nós já encerramos a primeira unidade. Vamos começar a segunda unidade, que está aqui em cima. Eu já deixei disponível para vocês uma apostila. Se vocês quiserem, vocês acessam o Classroom e lá vocês vão ter uma apostila. Ó. Eu vou abrir aqui a apostila. Aí a apostila, ó. Principalmente, vou dar um zoom aqui para nós vermos melhor. Principalmente para quem não tem acesso à internet boa ou quem não está conseguindo ver as aulas online, um meio mais interessante ainda é com essa apostila. Mas eu sei que também tem muita gente que não entende a parte escrita, não consegue estudar sozinho. Então vai acontecer o seguinte, muitas das nossas aulas aqui, eu vou utilizar a apostila para a gente já ir pegando a ideia, tá? Tá aqui a apostila, ela começa com a escrita da função afim, que é o que a gente vai ver nessa segunda unidade, tá? Saber Y conhecendo X, saber X conhecendo Y, comportamento gráfico. A gente vai ver como é que o gráfico se comporta. Muitos exercícios resolvidos, ó, e exercícios de fixação. Tá aqui para quem quiser acompanhar alguma coisa escrita. Tá bem bacana aqui, ó. A parte gráfica tá aí. Eu vou falar dessa parte gráfica hoje, no instante. Tá aí, ó, a solução. Aqui tem um exercício 3. Dados gráficos a seguir, marque a alternativa correta. Aí ele disse aqui que a alternativa correta é a letra D. Aí ele vai explicar por que é a letra D. Ele dá toda a explicação, como é que é a D. Tá? Observando as alternativas. Aí vem a questão 5, do mesmo jeito. Esboce o gráfico da função tal. Aí ele dá a solução, mostra como faz. É tudo exercício resolvido, tá? Ele dá exemplos de exercícios resolvidos. E lá no finalzinho tem uma guia que é uma guia de atividades. Aí ele dá as atividades para a gente fazer. Aqui. Exercício de fixação.
Essa última página aqui é só de exercícios, para a gente treinar, tá? Aqui é uma apostila que é para ajudar a vocês a entenderem o assunto. Hoje eu vou postar a primeira atividade da segunda unidade, tá? Eu já até comecei a digitar ela, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Já estou começando a fazer ela. Ela vai ser em forma de formulário, já coloquei aqui, ó, segunda unidade, atividade 1, função afim, classificação gráfica. Aí eu vou postar essa atividade, quando nós terminarmos aqui essa aula, aí eu vou terminar de digitar e vou postar essa atividade no Classroom de vocês e com a data lá para vocês entregarem. Aí amanhã, como o nosso encontro é assíncrono, ele não é dessa forma online, ele é só assíncrono, aí vocês também podem estar tirando dúvidas nesse próprio encontro. É porque essa atividade que eu vou passar aqui, ela não é para amanhã. Geralmente eu dou um prazo um pouco maior para você fazer, até para você estar podendo tirar dúvidas comigo, né, durante esse período, tá? Durante esse período todo. Então, alguma dúvida sobre a questão da segunda unidade até agora? A gente vai ver função afim e função quadrática, tá? Duas funções. A gente vai ver. Bom, então, vamos começar então esse assunto. Se sintam à vontade para a qualquer dúvida vocês interromperem, tá? Vou aqui fechar a câmera, porque eu vou começar a botar no quadro. Aí eu inclino o computador para poder escrever, vocês vão ficar só olhando o telhado e vendo o gesso do forro, aí isso não é interessante, né? Provavelmente vocês já estão vendo aí um monte de coisa escrita no quadro, não é? Que é o gráfico da função afim. Tá vendo como é que funciona? Vocês vão ver esses gráficos aqui, ó. Antes de passarmos para cá, para eu mostrar a vocês direitinho o que é que isso aqui significa, eu vou colocar aqui em um outro quadro, um quadro em branco, tá? Para eu tentar rabiscar para vocês rapidinho do que é que eu estou falando. Olha só, pessoal. Nessa segunda unidade, estou colocando aqui nessa segunda unidade, a gente vai ver dois assuntos, tá bom? Quer dizer, é a intenção. A gente vai ver a função do primeiro grau, que é essa agora, que também é chamada de função afim, e a gente vai estudar a função do segundo grau. Função do segundo grau, que é também chamada de função quadrática. A função quadrática, ela é um pouquinho mais chata do que a função afim, tá? Ela é um pouco mais chata. Mas não vamos nos preocupar com ela agora, não vamos sofrer por antecedência, né? Vamos nos preocupar agora com essa primeira parte, que é a da função do primeiro grau, também chamada de função afim. Ok? Vamos começar a falar dela agora. Vou colocar aqui mais para cima. Vamos começar a falar da função afim, ou a função do primeiro grau, como a gente chama. Tá? Ou função do primeiro grau. Toda função afim, ou toda função do primeiro grau, ela é escrita assim, gente. Ó, y é igual a x mais b. Ela pode ser escrita assim, dessa forma aqui, ou ela pode ser escrita assim, ó. No lugar do y, você escreve f de x, que é igual a ax mais b. Veja que é a mesma coisa, tá? Vai haver horas que eu vou me referir à função afim com f de x, e vai haver horas que eu vou me referir à função afim como y, tá? Quem é esse A e quem é esse B? Se sintam à vontade para qualquer hora vocês tirarem dúvida, tá? Esse A e esse B
são números quaisquer, tá? Qualquer número que você pensar, esse A e esse B. Também esse A e esse B, tá? A mesma função, tá? Esse A e esse B são números quaisquer. Imagina que isso daqui é um modelo. Imagina que isso aqui é um manequim. Quando você tem um manequim numa loja, o que é que você faz no manequim? Você troca a roupa do manequim. Não é isso? Mas você não troca o manequim. O máximo que você pode fazer é levantar o braço de um manequim, descer o braço dele, esse tipo de coisa. Mas o manequim você não mexe. Isso daqui é o manequim da função do primeiro grau, tá? A única coisa que você vai mexer aqui é com o valor de A e o valor de B. Por exemplo, tá? Vou botar aqui exemplos de funções afim, tá? Exemplo. Vou botar aqui a letra A. Y é igual a 2x mais 8. Observaram? A outra coisa muito importante que eu já ia esquecer. Por que que a gente chama isso aqui também de função do primeiro grau? Esse x aqui, você pode olhar, não tem ninguém lá em cima, no expoente. É porque nós temos um 1zinho aqui, tá? Temos um 1zinho aqui, temos um 1zinho aqui. Só que quando o expoente for o número 1, a gente não precisa botar, tá? Se fosse um expoente quadrático, se fosse assim, y é igual a x ao quadrado mais b. Você repare que eu coloquei um 2 lá em cima do x. Esse 2 é obrigatório. Mas, se no lugar desse 2 fosse um 1, no lugar do 2 fosse um 1, eu não preciso de colocar o número 1 aqui não, tá? Só o fato de não ter ninguém em cima dele, a gente já entende que ele é um 1, tá? Então, eu não preciso de colocar esse 1. É por esse motivo que essa função é chamada de primeiro grau, porque o maior grau do x, a letra x, que é a mais importante, é esse x que vai ficar variando. O mais importante é que o maior expoente do x seja o número 1, tá? Por isso que ela é chamada de função do primeiro grau. A função y é igual a x ao quadrado mais b é uma função do segundo grau, porque o expoente aqui é 2. Ok? Entendidos? Aí vamos ali para os exemplos que eu vou colocar. Vou apagar esses rapazes aqui. Aqui eu botei um exemplo. Ó. Observe que em cima do x não tem ninguém. Então, isso daqui é uma função do primeiro grau. Como nós já falamos anteriormente, toda função do primeiro grau é escrita assim, ax mais b, ok? Você observa que nessa função aqui, o meu a é o número 2 e o meu b é o número 8. Viram só? O meu a é o número 2 e o meu b é o número 8. Vocês podem prestar atenção, ó, que aqui eu tenho o x, não tenho? Ó? No lugar desse A aqui, eu coloquei o 2. E no lugar desse B aqui, eu coloquei o 8. É uma função do primeiro grau, é uma função afim, tá? Ela é chamada de função afim. Vamos para outro exemplo. Digamos que tenhamos aqui a letra B, y é igual a menos 7x mais 3. Mais uma vez, ó, o valor de A é menos 7 e o valor de B é 3. O valor de A, gente, sempre vem acompanhado do x. Observe aqui no modelo em azul. Tá vendo o modelo em azul? Quem acompanha a letra X é a letra A. E quem fica sozinho
é a letra B. A letra A acompanha o X e o B é o que não tem X, é o que fica sozinho, ok? Então, nessa função aqui, o valor de A é menos 7, que é o número que está acompanhando o X. Ó. Esse cara aqui é A, ó, tá? Esse cara é A. E esse moço, como está sozinho, ele é B. Então, o valor de A é menos 7 e o valor de B é 3. Esse valor de A, ele é chamado de coeficiente angular. Mas na frente eu vou falar para vocês o que significa isso. Por enquanto, vamos saber diferenciar o A do B. Tá? Ó, olhem aqui, por favor, a letra C. Y é igual a 30x menos 80. Por favor, alguém de vocês aí pode me dizer quem é o meu A? Quem é meu A aqui nessa função? Alguém sabe me dizer? Eita, deixa eu botar lá de novo, senão vocês não vão ver, né? Aqui, gente, ó, porque eu preciso de saber se vocês estão entendendo. Nessa função aqui, passei. Nessa função aqui, quem é o meu número A? Vocês sabem dizer? Nessa função aqui, quem é meu A? Vocês estão aí? Oi? Professor, é o 30? Perfeito, muitíssimo obrigado. Exatamente, é 30. O A é quem acompanha o X. Quem seria o B? 80? Lembre do Menos menos. 80? É, menos 80. Se lembra do sinal, tá? Fiquem sempre atentos ao sinal. Pronto, ó. Só isso aqui, ó. O valor de A é 30 e o valor de B é menos 80. Vamos pegar outra letra agora? Acho que é a D, né? Ó, vocês vão ficar mais afiados. Imagina que Y é igual agora a 15x menos 2. Quem é o valor de A aqui? Nessa nova função. Quem é o valor de A? Pode falar, gente. Não precisa de ficar com vergonha, não. Menos 2? Não, não é menos 2, não. É o 15. É o 15. É o 15, então. O menos 2 seria o B. Ó, vocês têm que... Porque tá com X, o 15. Tá com X o 15. Tem que lembrar disso aqui, ó. A função, ela é sempre escrita assim, ó. Y é igual a AX mais B. Ela é sempre assim. O A, ele sempre tá com o X. Sempre, sempre, sempre. O B, ele vem sozinho. Tá? O B sempre vem sozinho. Então, eu vou pegar esse cara aqui de novo, vou botar aqui uma letra E. Aí vai ficar bem mais fácil. É só uma questão de estar lembrando quem é A e quem é B. Ó, vou nem chamar de Y agora, vou chamar de f de x. É a mesma coisa, tá? F de x, y é a mesma coisa. Vou dizer agora que esse cara é menos 2x mais 3. Quem é o valor de A aqui? 2. Menos 2. Não esqueça do sinal, ó, tá? Perfeitamente. Quem é o valor de B? Quem seria, gente, o valor 3. de B? Mais 3? Mais 3. Como o sinal de B é positivo, aí eu não preciso de colocar um mais aqui, tá? Eu não preciso. Mas se for menos, eu preciso. Ó, aí a gente tem que tomar o cuidado com alguns outros números. Por exemplo, letra F.
f de x é igual a x menos 1. Nesse caso aqui, você observa, professor, quem está acompanhando o x? Quando o x está sozinho, é porque a gente entende que existe um 1 imaginário multiplicando, tá? É que a matemática ela diz assim, olha, se vier um 2 e vier um x, você já sabe, o valor de A é 2. Mas e se vier o x sozinho, quem é o valor de A? É 1. É porque a gente não coloca, a gente tem um preconceito com o 1, né? A gente não coloca o 1. Quando você viu um x desse sozinho, dessa forma, você já sabe. Aqui na frente tem um 1 multiplicando, que a gente não bota, e aqui em cima também tem um 1 que a gente não bota. Tá? Então, isso aqui é o 1. Aí, quando ela vier desse jeito, vocês fiquem atentos e atentas. O valor de A aqui vai ser 1 e o valor de B aqui vai ser menos 1. Sempre fiquem ligados no sinal. Tá bom? Eu coloquei o sinal desse cara aí e agora eu vou vir com uma pergunta aqui na G. Digamos que você tenha f de x igual menos x mais 6. Ora, quem seria o meu valor de A aqui, pessoal? Lembrando que toda função do primeiro grau é escrita assim, né? Ax mais b. Vou colocar aqui para lembrar. Escrita assim, né? X mais b. Quem seria o valor de A? Parecido com lá em cima. Alguém pode me dizer quem seria o valor de A aqui? Pode falar sem medo. Não precisa ter medo, não. A gente só aprende falando, só aprende participando. É menos 1 aí. Perfeitamente. Exatamente. Menos 1. Porque ele tá. É o mesmo padrão de lá de cima, né? Só que a gente sabe, como aqui não tem ninguém, a gente sabe que tem um 1. Como vem o sinal aqui, menos 1. E quem é o valor de B? Quem seria o valor de B? Alguém com coragem para falar? Pode falar, gente. Quem é o valor de B aqui? Na atividade que eu vou botar amanhã, eu vou cobrar isso aqui. Essa questão, quem é o A, quem é o B. Tá, vocês estão com vergonha? O B é o 6, né? O B é o 6. Olha que eu vou colocar algumas coisas interessantes aqui. A letra H. Digamos que você tenha y igual a 3x. Olha, meu valor de A aqui é 3, porque eu sei que o A acompanha o x. Mas quem é meu B, já que eu só tenho os 3x sozinho? Repare que eu tenho 3x sozinho, eu não tenho o outro cara aqui que seria o meu B. Quando eu não tenho o outro número, gente, quando eu não tenho ele, é porque ele é 0, ok? Lembrem-se disso. Quando eu não tenho outro valor, é porque ele é 0, ok? Lembrem-se disso, tá? Ó, vou botar outra letra também aí. Vou dizer que y é igual a 7. Do mesmo jeito que eu fiz na letra H, observe, vou colocar meu valor de A, vou colocar meu valor de B. Mas observa você o seguinte, eu sei que minha função do primeiro grau é assim, AX mais B, tá? O A acompanha o X. Tem algum número aqui acompanhando o X?
Não tem. Quando não tem esse número, é porque ele é zero. Agora é a vez do A ser zero. E quem é B? B é o cara que fica sozinho. E quem está sozinho aqui, né? O 7. Vai ficar aqui, ó. 7. Aí o que é que a gente faz? A gente fecha. Esse é o valor de A e esse é o valor de B. Beleza? O que é que acontece? Esses caras, eles geram gráficos, tá? Eles podem ser colocados em um gráfico. Só que é o seguinte, toda função do primeiro grau é uma reta, tá? Vou escrever assim, o gráfico de uma função afim, ou função do primeiro grau, né? O gráfico de uma função afim é sempre uma reta. É sempre uma reta não ortogonal. E, professor, o que é isso, ortogonal? Não ortogonal em relação a x. O que é isso, professor? É o seguinte, gente. Eu estou falando que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Nós não já vimos os gráficos aí em outros exemplos lá para trás? Por exemplo, você tem o exemplo I aqui. Você tem esse gráfico aqui, ó, tá? Aqui você tem o eixo X e aqui você tem o eixo Y, tá? O eixo Y. E aí você tem essa função aqui, ó. Essa função aqui. Aí eu vou fazer um exemplo 2i aqui, tá? Você tem aqui um gráfico. Esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. E aí você tem essa função aqui, ó. Qual dessas funções é uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau aqui é essa daqui, ó. Essa função aqui, ela não é do primeiro grau, tá? Essa daqui não é afim. Por quê? Porque toda função afim é uma reta, ok? Essa função aqui é uma curva. Se é uma curva, não tem como ser uma função afim. Então, essa não é uma função afim, essa é uma função afim. Deixa eu colocar mais exemplos. Um exemplo 3. Ó. Vou colocar aqui outro exemplo. Esse é o eixo Y, esse é o eixo X. Aí eu tenho o seguinte, eu tenho esse rapaz aqui. No exemplo 3. Vou fazer aqui um exemplo 4. Pelo menos isso aqui era para ser um V. O exemplo 4, um algarismo romano, né? Eu tenho o eixo Y aqui. Eu tenho o eixo X aqui. Tá? E aí eu vou colocar um gráfico aqui. Ó. Então, qual dessas duas funções é uma função de primeiro grau? Não tem aonde correr, não tem o que dizer, é essa daqui. Essa daqui não é uma função do primeiro grau. Vou até colocar não. Por quê? Ela é uma curva. Eu acabei de dizer a vocês que toda função do primeiro grau é uma reta. Isso é uma reta. Esse de vermelho é uma reta. Isso é primeiro grau. Mas isso aqui não é primeiro grau, porque é uma curva. Agora, cuidado, tá? Não é qualquer reta. Observe. Vou colocar aqui o 5. Exemplo 5. Aqui é o Y e aqui é o X, tá? Aí eu vou colocar uma reta aqui, beleza? E aqui o exemplo 6, vou colocar aqui o eixo Y, o eixo X e outra reta.
Observe esses dois gráficos. Eu falei para vocês que toda função do primeiro grau é uma reta, se essa reta não for ortogonal. Então, pessoal, e nesse exemplo que eu estou dando aqui, esse cara é uma função do primeiro grau, mas este aqui não é. Mas eu não acabei de dizer que toda função do primeiro grau é uma reta? É, exceto se a reta for ortogonal. Se ela for 90 graus com o eixo X. Então é o seguinte, ó, pessoal. Em outras palavras, observa a sua função do primeiro grau. Observa isso aqui que é muito importante. Toda função do primeiro grau, ela é uma reta, mas não é qualquer reta, certo? A sua função do primeiro grau pode ser assim, pode vir aqui em cima, pode vir aqui embaixo, tá vendo? Ela pode passar aqui, ela pode passar aqui no meio, ela pode passar no meio também por aqui. A sua função, ela pode passar por aqui, pode passar por aqui. Ela só não pode ser assim. Ok? Deixa eu voltar tudo aqui, tá? Deixa eu botar uma cor. Ela pode ser assim. Ela pode ser assim. Pode ser assim. Pode passar no meio aqui. Pode passar no outro meio aqui. 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 Ela só não pode ser assim. Tá? Ela Igual pode a outra, né, professor? igual essa daqui, ó. Igual essa daqui. Essa daqui não é uma função, mas essa é. Aí você vê, ó. Deixa eu diminuir o zoom aqui para aparecer todos os gráficos. Aí, ó. Isso aqui não é afim porque é uma curva. Aqui é uma reta, é. Aqui é uma reta, é. Aqui é uma reta, é. Aqui é uma reta, aí a pessoa diz, não, aqui é uma reta, mas não é porque ela está assim, né? Vou pegar um cara aqui, ela está assim. Ela não pode estar assim, não, a função, tá? Ela pode estar assim, ela pode estar assim, ela pode estar assim, ela pode vir por aqui, ela só não pode ser assim. Então, aí são todos os exemplos de função do primeiro grau, né? E sendo reta, né? Se não for uma reta, nem função do primeiro grau é, né? Imagina que você tem aqui um outro gráfico qualquer, você tem um Y, você tem um X, e aí você tem esse cara aqui. Esse cara aqui também não é uma função do primeiro grau. Olha como é uma curva. Ele não é. Qualquer coisa que não for uma reta, isso aqui também não é uma função do primeiro grau. Isso aqui não é uma função do primeiro grau. Isso aqui não é uma função do primeiro grau, é do segundo grau. Isso aqui não é uma função do primeiro grau, é do segundo grau. Isso daqui é uma função lá de estatística, não é de primeiro grau, é de primeiro grau. Acabei de botar uma que é de primeiro grau. Não é nem função. Isso aqui nem função é. Ó. Essa reta não pode ser na mesma posição do Y de jeito nenhum. Tá? Como eu já sei que as funções do primeiro grau são retas, elas não são quaisquer retas, tá? Aí eu venho para cá para falar sobre os gráficos da função. Eu já sei que é uma reta, tá? Como é que essas retas são? Eu sei que a minha função do primeiro grau é escrita nessa forma aqui, ax mais b. A é um número qualquer e B é um número qualquer. Por exemplo, quando eu tiver o valor de A e o valor de B sem ser zero, por exemplo aqui, 2x mais 3, a minha função, que é uma reta, eu acabei de ver que é uma reta, no caso essa aqui vermelha, ela vai passar pelo eixo X e pelo eixo Y e pelo eixo X. Ela vai tocar. Tá vendo aqui onde eu botei em azul? Ela vai tocar. Ela vai tocar tanto no eixo Y, que está aqui,
como no eixo X que está aqui. Ela toca. Quando ela tiver os dois valores, gente, ó, quando ela tiver o valor do A e quando ela tiver o valor do B, ela vai tocar. Quando ela não tiver o valor do B, observe que eu não tenho ninguém em B aqui, tá vendo? Esse B aqui é porque ele é zero. E qualquer número somado com zero é ele mesmo, tá? Quando eu não tiver o B, aí o que é que acontece? A minha reta vai passar no meio, no miolo. Ela vai passar aqui. Ou ela vai passar aqui subindo, ou ela vai passar aqui descendo. E quando o valor de A dela for zero, que é esse caso aqui, ó, perceba que ela é só igual a B, ela não tem o valor de A, o valor de A é zero, ela vai ser dessa forma. E não sei o que aconteceu com o eixo aqui que sumiu. E deixa eu botar o eixo, que é um eixo. Acho que aqui era o outro eixo. Os eixos sumiram aí. Então, ó, o valor de A é zero, tá? Digamos que essa função aqui seja... Ela só tem o valor daquele número que não carrega a letra, tá? Se for positivo, fica aqui em cima. Se for negativo, fica aqui embaixo, tá? Aí eu vou falar dessa questão da inclinação. Como vocês já devem ter percebido, observa o seguinte nesse gráfico aqui. Observa o seguinte, ó. Você tem um valor de A e você tem um valor de B. Você tem um valor de A e você tem um valor de B. Quando o seu valor de A for um número positivo, for um número que não é negativo, a função cresce. Ela é nessa posição, ó. Essa retazinha vermelha aqui, ela cresce, 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 cresce. Dizemos que ela é uma função crescente. Ela é crescente se o valor de A for positivo. Se o valor de A for negativo, ela é decrescente. Ao invés dela subir, ela faz descer, tá? E ela passa pelo eixo Y e ela passa pelo eixo X. A mesma coisa quando for AX, tá? A diferença do AX para o AX mais B é que o AX mais B passa pelos dois eixos. Ele toca aqui e ele toca aqui. É a diferença, tá? E quando for AX, ele passa no meio. Essa função aqui é crescente, porque o valor de A é positivo. E essa função aqui é decrescente, porque o valor de A é negativo. Veja que o meu A, que é o que carrega o X, ele é positivo, ele é 3 aqui, então ela sobe. E o meu valor de A aqui, o que carrega o X, ele é negativo, ela desce. Nessa outra função, nessa outra parte aqui da função, essa função ela não é nem crescente e nem decrescente, porque ela não está crescendo, ela não está descendo e nem subindo, ela é a mesma coisa o tempo todo, tá vendo? Aqui eu disse que ela é y igual a 6, quer dizer que aqui é um 6. E nessa daqui, y é igual a menos 6, quer dizer que ela está passando aqui no menos 6, tá? Ela pode estar em cima, se o B for positivo, no caso 6, mas também que 6 feio que eu coloquei. Ela pode ser positiva, se o meu B for positivo, tipo o 6, ela pode estar em cima, ou ela pode estar embaixo do meu eixo X, que é esse cara, se ela for negativa. Tá? Vamos pegar aqui uns exemplos, mais exemplos, para ficar mais forte, né? Imagina aí o seguinte, ó. Você tem as seguintes situações. Ó, você tem um gráfico aqui, esse é o seu y e esse é o seu x. A minha função é essa, ó. Y é igual a 2x menos 1. Tá vendo aqui 2x menos 1? Essa é uma função crescente. Ela é uma função crescente. Ela é uma reta assim, ó. Como é que eu sei
o valor de A é positivo. A não é o que carrega a letra? Ele é positivo, ele é 2, ó. Tá? O valor de B não importa, tá? Importa esse valor aqui, ela é positiva. Então, como é que vai ser essa função? Essa função, ela vai ser assim, ó. Ela vai passar aqui, ó. Tá vendo? Ela é crescente. Professor, como é que eu sei que essa reta que você botou é aqui, do jeito que você botou, e não é aqui, em cima? Bom, eu sei o seguinte, ela não é no meio. Porque para ela ser no meio, ela não pode ter o -1. Ela só pode ter o A, tá? Agora, como é que eu sei que ela é em cima ou ela é embaixo? Ela é uma função afim, ó. Ela tem o valor de A, que é esse. Ela tem o valor de A, que é esse 2, e ela tem o valor de B, que é esse menos. Tudo bem. Ela é desse tipo aqui, ó. Ela é desse tipo aqui. Ela toca nesse cara e nesse cara. Agora, ela pode tocar em cima ou ela pode tocar embaixo. Não importa. Ela tocando nos dois eixos, tá? Como é que eu sei se ela vai tocar aqui em cima ou ela vai tocar ali embaixo? Eu preciso de fazer umas continhas, que é o que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Ainda não é hora de eu mostrar. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês. Vou garantir, tá? Vocês estão vendo esse -1 aqui, que é o valor de B? É o Y. Sempre, sempre, sempre. Por isso que eu coloquei aqui embaixo. Aqui é o -1. Esse número onde ele está passando aqui é o -1. Tá? Esse pontinho aqui, deixa eu colocar em uma cor diferente para ficar mais visível, um azul. Azul. Esse pontinho aqui, eu sei que é -1. Como eu sei que é uma função crescente, porque o valor de A é positivo, eu sei que ela é assim. Agora, posso mudar a inclinação, né? Ela poderia ser assim também, ó, mais para cima. Ou assim, um pouquinho mais para baixo, mas ela é crescente. O que vai me dizer a minha inclinação é o valor de A. Mas isso é uma outra história, tá? Então, por causa do meu B, eu sei que ela passa no -1. Vamos pegar outro exemplo aqui? Vamos pegar outro exemplo aqui, tá? Deixa eu botar embaixo que é melhor. Ó, novamente, você tem um gráfico. Você tem o Y, você tem o X. Você tem o Y e tem o X, tá? Aí eu vou dizer a vocês que a minha função é essa, ó. Y é igual a 3x menos 3x. Vou botar negativo. Observe o seguinte, ela não tem o valor de B. Então, pessoal, ela vai passar aqui no meio, ó. Ela vai ser assim ou ela vai ser assim. Tá bom? Qual das duas, professor? Assim ou assim? Aí você olha para o valor de A. Se o valor de A é negativo, ela está para baixo. É esse aqui que eu vou escolher, ó. Vai ser esse daqui, tá? Então, ó, esse mocinho aqui não é. Esse carinha que estava aqui, ó, não... Opa. Esse carinha que está aqui, ele não pode ser essa reta, não. Por que que ela não pode ser essa reta? Deixa eu botar aqui. Por que que ela não pode ser a reta azul? Porque a reta azul está subindo. Tá vendo que ela está subindo? Ó? Subindo, subindo, subindo. Ela só sobe, ó. Sobe, 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 sobe. Ela é uma reta crescente. E aqui ela está negativo. Ele está me dizendo o seguinte, que essa reta está descendo, 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 descendo. Essa reta está descendo. Então, é por isso que eu sei que ela é assim. Mas, se por algum acaso eu não tivesse esse negativo, aí a história mudava. Não seria mais essa reta, tá? Ela é positiva, eu teria uma nova reta. Eu teria essa reta aqui.
cuidado, ela tem que passar no meio. Ela tem que passar no meio. Por quê? Porque ela só tem o valor de A. Ela não tem o valor de B, sabe? Ela não tem a outra parte aqui. Então, observe. Essa função aqui, essa reta aqui, ela não pode ser aqui. Ela não pode ser aqui. E ela também não pode ser, ela não pode ser assim, tá? Ela necessariamente, quando você não tiver o B, ela tem que passar necessariamente, obrigatoriamente, ela tem que passar no centro, tá? Se for positiva, é assim. Se for negativa, é assim, tá? Nesse caso aqui, que ela é positiva, ela é assim. Nesse outro caso que eu vou colocar aqui, ó. Pronto, agora aqui ela é negativa. Deixa eu trazer esse mocinho aqui para cá, né? E essa outra função aqui, eu vou dizer que é y igual a menos 3x. Tá vendo a diferença? Ó, o positivo sobe, o negativo desce. No meio, no meio. Se eu tenho outra função, ó, se eu tenho outra função aqui, y igual, vou botar até x, y igual a x mais 2, ó, veja que no lugar desse x, se lembre, é a mesma coisa de 1, e ele é positivo. A minha função vai ser aqui ou aqui. Mas qual dos dois? Ela vai passar por baixo ou ela vai passar por cima? Aí você olha o valor de B. B não é 2 positivo? Ela tem que passar aqui, gente. Ó. Ela tem que passar no 2. Então, ela é essa daqui. Deixa eu pegar aqui uma coisinha azul diferente. Ela tem que passar aqui. Ela tem que passar no 2. Ela não pode ser essa daqui. Ah, professor, mas aqui é 2 também, professor. Aqui é 2, ó. Podia ser 2. Não, aqui seria menos 2. É negativo. E aqui é positivo. Observa agora que se eu pegar a mesma função, deixa eu marcar o pontinho aqui, tá? O ponto B sempre é o 2. Observa o seguinte, ó. Eu vou botar o mesmo gráfico aqui. Mesmo gráfico não, quase a mesma função. Só que eu vou dizer que é y igual a x menos 2. Mudou de figura, ó. O meu valor de A continua positivo, pois eu tenho um 1. Só que, ao invés da minha reta ser aqui, a minha reta vai ser aqui embaixo. Por quê? Porque ela tem que passar pelo menos 2. E o menos 2 não fica aqui em cima. O menos 2 fica aqui embaixo. Ok? Mas ela é crescente. Então, todas as duas estão subindo. O contrário. Imagine agora o contrário. Tá? Novamente, nós temos um gráfico. Eu vou colocar y igual a menos x mais 2. Ó, negativo. Eu sei que minha função, como eu tenho dois valores, eu tenho esse e eu tenho esse, e eu sei que ela é decrescente, ela é assim, ou ela vai vir aqui em cima, ou ela vai vir aqui embaixo. Como é que eu sei se ela vai ser a de cima ou se ela vai ser a de baixo? Olha o valor de B. Não é 2 positivo? O valor de B está no Y, tá? Está nesse cara aqui, nesse eixo. Tem como ser essa? Não tem, gente. Não tem como aqui ser 2. Aqui teria que ser menos 2. Mas ali não é menos 2. Ali é mais 2. Então, essa reta aqui, ó, está descartada. Essa reta aqui não pode ser, tá?
Deixa eu tirar aqui. Ela não pode ser. Tem que ser essa. Por quê? Porque ela passa pelo 2. E o 2 só pode estar aqui. Na parte positiva, né? O 2 está aqui. Então, ela é essa daqui. Agora, se fosse assim. De novo. Eita, que a aula já está acabando, ó. Eu vou encerrar aqui, tá? Agora, imagina aí o seguinte, que minha função fosse y igual, olha só, igual a menos x menos 2. Ah, tudo bem. Agora, veja, agora cuidado, que ela, a minha reta ela vai continuar sendo para baixo, tá? Só que é o seguinte, ela é para baixo aqui em cima ou ela é para baixo aqui embaixo? Você vai olhar o valor de B. Menos 2 fica onde? Fica no y, né? Fica em cima ou fica embaixo? Fica embaixo, ora bolas. Então, não tem como ser essa retazinha não, tá? Não tem como ser essa aqui em cima não, porque aqui passaria pelo 2 positivo, mas meu 2 é negativo. Então, ela não passa aí. Ela vai passar aqui embaixo, certo? Esse carinha aqui, que seria o menos 2. Esse moço aí que seria o menos 2. Bom, o que é que acontece? A nossa aula praticamente acabou, são 8 horas. Essa aula está gravada. Quando ela acabar de entrar no meu e-mail, eu vou disponibilizar ela para vocês, tá bom? No Enova de vocês. Aí eu vou deixar uma atividade hoje, vou disponibilizar no Classroom mais tarde. Amanhã não teremos esse encontro, a gente vai ter uma aula síncrona, mas eu já vou, aí vocês já podem estar tirando as dúvidas sobre essa atividade, tá bom? Se houver necessidade, a gente entra online. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Só vão saber na hora de fazer a atividade, né? Deixa eu só aqui fazer a chamada. Tá? Então, pessoal, um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, tá? Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.